Na aula passada, a gente estava querendo resolver o sistema linear, né? E aí a gente escolheu esse sistema 2x2, né, para dar origem ao nosso estudo, porque a gente sabe, né, que no caso 1x1, digamos assim, né, então a gente tem a solução trivial, né, que é, digamos assim, aquela solução em que a gente escolhe, né, então a função aqui exponencial como nosso chute, né, e obtém então esse tipo de solução, né? Se a gente fizer o t igual a zero, a gente obtém aqui que o c é igual a x0 e essa é a nossa solução aqui, porque seria o caso 1x1, né? E aí a gente foi então para o caso 2x2 e estava tentando encontrar soluções desse tipo aqui, né? X de t é igual a C1 e lambda de t, né? E y de t é igual a C2 e lambda de t, né? Então a gente estava procurando soluções desse tipo aqui, e aí a gente viu que quando a gente inseria, né, essas soluções aqui, né, já considerando, né, então a derivada aqui, né, o x ponto sendo C1 e lambda t vezes lambda, e o y ponto, né, sendo C2 lambda e lambda t, a gente então, substituindo aqui nesse sistema, a gente chegava numa equação de segundo grau, né, que era uma equação desse tipo, né, menos a mais d lambda mais AD menos BC, tá? Então isso aqui a gente chamava de nosso polinômio característico, né? E basicamente a gente nota aqui o seguinte, né? Que se eu escrever esse sistema assim na forma matricial, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Eu estou colocando esse sistema aqui nesse formato, tá? A, B, C, D, tá certo? E aqui x, y, tá? Então eu estou chamando essa aqui é a minha matriz, é o meu vetor x', né? Isso aqui é a minha matriz A e isso aqui é o meu vetor x, tá? Então vocês notem o seguinte, que esse termo aqui do polinômio característico, ele nada mais é do que o traço dessa matriz A, né? A gente sabe que o traço da matriz A ali, ele vai ser igual a A mais D, né? E o det ali da matriz A vai ser AD menos BC, tá certo? Então, uma forma alternativa de escrever o polinômio característico, que é muito utilizado, é assim, né? Lambda ao quadrado menos o traço de A, tá certo? Vezes lambda mais o det de A é igual a zero, né? E como eu falei, né, então na aula passada, a gente tende a achar aqui as raízes, né, desse polinômio característico, tá? Então, como isso é uma equação do segundo grau, eu vou colocar aqui, a gente sabe, né, que para calcular, utilizando a fórmula de Bhaskara, a primeira coisa que a gente tem de fazer é achar o discriminante, né? Então, o discriminante aqui seria A mais D, né, porque eu tenho um menos aqui, seria A mais D ao quadrado, né, menos 4 vezes AD menos BC, tá certo? Ou, como é muito comum também, isso ser escrito assim, o traço de A ao quadrado, tá certo? Menos 4 vezes o determinante de A.
E aí a gente lembra lá da teoria de equações de equações de segundo grau, né? Que a gente tem de considerar aqui basicamente três casos, né? É o caso em que delta é maior do que zero, né? Digamos assim, um caso em que delta é menor do que zero e um caso em que delta aqui ele é igual a zero, tá certo? Então nós temos esses três casos, né? Aqui nós vamos ter duas raízes reais e distintas. Aqui as raízes vão ser complexas e aqui as raízes vão ser duas raízes reais mais iguais, né? Então, o que a gente tem de fazer é analisar cada um desses casos aqui e entender o que significa, né? Em termos daquilo que a gente quer, que é descobrir o lambda, né? A gente não pode perder de vista que enquanto lá no caso um por um, né? O A que ele já era dado para a gente, então a gente já fazia o nosso chute inicial, né? Em termos desse A. Agora a gente supôs aqui um lambda, né? Porque a gente não sabe exatamente quem deve ser esse lambda aqui, já que cada uma dessas equações aqui tem duas componentes, né, na soma. Então, o que a gente está fazendo aqui? Estamos tentando descobrir quem é o lambda, tá? Então, hoje, vamos analisar esse caso aqui, tá? O caso em que o delta, o discriminante, é maior do que zero. Nesse caso, a gente sabe que as raízes, né? Aí a gente pode escrever as raízes assim, né? No caso, eu vou ter aqui, né? Olhando então para essa equação, notem que eu teria então A mais D dividido por 2, né? Mais, então, raiz de delta aqui, né? Raiz do delta dividido por 2, né? E aqui eu teria também A mais D, né? Que é dividido por 2, menos a raiz de delta sobre 2, né? Então eu estou tratando, né? Esse caso aqui, né? E considerando então o delta positivo, tá? Então o que a gente observa aqui é que a gente vai ter duas raízes reais, tá? E nesse caso, né, então, o que acontece aqui, né? Para cada uma dessas raízes, essas raízes são chamadas, né, depois eu vou dar uma explicação para isso aqui, são chamadas de autovalores, né? Autovalores da matriz A, tá? Então, uma forma de interpretar isso aqui é porque quando a gente faz esse sistema aqui, né, o sistema, deixa eu pegar esse sistema aqui, né, x', esse vai ser o meu ponto de partida aqui, né, x' AX, né. Como a gente está propondo soluções do tipo, né, x de t e lambda t, né, e lambda t aqui C1, né? C1 e C2, tá? Então, o que vai acontecer aqui é que se eu derivar então isso aqui, né? Tomar o meu vetor x', o meu vetor x' ele vai ser assim, e lambda t, né? Vezes lambda, né? Vezes C1 C2, tá? Então, colocando isso aqui, né? Se eu colocar isso aqui, eu teria e lambda t, né, vezes lambda, vezes C1, C2 aqui, né, é igual a A, o vetor x também aqui, e lambda t, né, C1, C2, tá? E aí a gente nota que a gente pode cortar isso aqui, né, tá certo? Porque é um escalar, né, a gente está lidando com um escalar, e aí eu teria aqui então lambda, né? C1, C2 aqui, né? Então, olha só como eu vou escrever isso aqui, né? Eu posso
eu vou escrever mais uma vez assim, né? Menos A C1, C2, né? Isso vai ser igual a 0, 0 aqui, né? Estou tratando aqui de uma soma vetorial, né? E aí o que vai acontecer aqui é que eu posso escrever isso dessa forma, né? Lambda I menos A, tá certo? Vezes C1, C2, né? Igual a 0, 0, tá certo? Ou, né, é muito comum também, né? Mais comum a gente escrever isso, né, dessa forma aqui, A menos lambda I, C1, C2, C1, C2 igual a 0, 0, tá certo? Então, por que eu estou escrevendo nesse formato, né? Porque nesse formato aqui fica logo claro que o que a gente tem aqui, né, quando a gente faz esse tipo de operação, né, o que a gente tem, o que a gente está procurando são os autovalores da matriz A, né? Isso é uma definição, tá certo? A gente está procurando os autovalores da matriz A e a cada autovalor da matriz a gente vai obter então um autovetor associado à matriz A, tá certo? Então no caso aqui, né, ao autovalor lambda linha, se eu substituir então, né, esse autovalor aqui nessa primeira, quer dizer, nessa equação, né, a minha equação é essa, né, A menos lambda I é igual a C1, C2, né? É igual a 0, 0. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Tomando aqui lambda linha, né? O lambda linha quem é? É o A mais D sobre 2 mais raiz de delta sobre 2, né? Temos aqui A menos lambda linha I, né? Eu vou chamar aqui C1', C2' igual a 0, 0. Tá? Então, quem é? Eu vou chamar o vetor aqui, peraí, deixa eu só, aqui é o C1', né? Só dar uma melhorada nisso aqui. C1', né? C2', e aí eu vou chamar esse vetor aqui V, que eu vou chamar de V', né? Que é o vetor C1', C2', ele é um autovetor associado a lambda linha, tá? Da mesma forma, né, tomando lambda duas linhas aqui, né, igual a A mais D sobre 2 menos raiz de delta sobre 2, quando eu resolvo essa equação aqui, tá? A menos lambda duas linhas, né? E C1, vou botar duas linhas assim, né? Para denotar que é o autovetor associado a essa outra raiz, né? Então eu vou ter esse vetor V duas linhas aqui, que ele é um autovetor, tá? Autovetor associado a lambda duas linhas, tá? Então, eu encontro aqui os autovetores associados ao lambda linha ou lambda duas linhas. E o interessante aqui é porque se a gente pensar em termos dessa equação, deixa eu colocar essa equação aqui na prática, né? Deixa eu colocar essa equação aqui na prática. Quem seria ela, né? Quem é A menos lambda linha I C1 menos C2 igual a 0, né? Se a gente escrever isso aqui nessa forma, né? Eu teria A menos lambda linha, né? Aqui é B,
tá? Aqui é C, D menos lambda', né? E aí aqui eu vou ter C1', né? Estou chamando de C1' e C2', tá? Igual a zero. Então, na prática, o que vai aparecer aqui são duas equações, né? Eu vou ter A menos lambda', tá certo? Vezes C1' mais B, C2' igual a zero, tá? E vou ter outra equação, C1' mais D menos lambda', C2' igual a zero, tá? E não é muito difícil de perceber o seguinte, que na verdade, essas equações aqui, né, da forma como a gente calculou o alto valor, elas são linearmente dependentes, tá certo? Então, né, usando lá o nosso vetor aqui, nosso alto valor, né, A mais B menos raiz de delta mais, né, raiz de delta sobre 2, né, ele vai estar entrando aqui, né, esse valor. Mas não é muito difícil mostrar que, na verdade, essas equações aqui, elas vão ser redundantes, tá? Então, tanto faz quando eu for calcular o C1' e o C2', né? Porque aqui, né, se eu for botar isso nesse formato aqui, a gente logo nota que uma equação trivial aqui desculpa, aqui é C1', né? Uma equação trivial aqui, solução trivial para o alto vetor aqui, né? É o 0, 0, tá? O 0, 0. Mas eu não quero, né? Uma solução 0, 0, né? Desculpa, aqui é linha só, eu não quero. Eu quero uma solução diferente. Então, quando eu faço o determinante disso aqui ser igual a zero, automaticamente essas linhas aqui são linearmente dependentes. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Se eu olhar para essa linha aqui, essa equação que vai estar aqui, ela é similar, né, a essa equação que está aqui. E aí eu fico com um grau de liberdade, tá? Se eu quiser soluções diferentes da trivial, o que eu posso fazer então, né, olhando aqui para essa equação aqui, por exemplo, A menos A', né? C1' igual a menos B C', né? Aqui, desculpa, eu contaminei aqui o erro, né? Contaminei a equação aqui, trazendo o erro aqui para baixo, tá? Que é C2', né? Então, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu fizer aqui, por exemplo, C2' igual a 1, né? Aí eu posso escrever aqui o valor do C1', né? Como sendo menos B A menos lambda, né? Desde que eu garanta que isso aqui é diferente de zero, tá? Então, assim, na verdade, a gente vai ter infinitos autovetores associados a um alto valor, tá certo? Porque aí, ó, eu escolhi C2' igual a 1, por que eu não posso escolher C2' igual a 2, né? E aí ia me gerar um C1' aqui que ficaria assim, né? Menos 2b A menos lambda, tá? Também é um autovetor associado a esse alto valor aqui, né? E da mesma forma, é por isso que eu escolhi lá aquela notação, né? Se eu tomar então a outra raiz lá do nosso polinômio característico, né? Essa raiz aqui, o que que acontece, né? Quando eu substituir então essa raiz aqui nessas equações, da mesma forma, né? Da mesma forma que eu vou obter algo do tipo, né? A menos lambda duas linhas, né? Aí agora vai ser C1 duas linhas mais BC2 duas linhas igual a zero, né? Aqui C1 duas linhas mais D menos lambda duas linhas, C duas linhas, tá? Então, da mesma forma, eu vou obter um sistema, né, como esse aqui, né, em que essas equações são linearmente dependentes. Então, eu vou poder escolher, né, qualquer... eu tenho um grau de liberdade, né, então posso escolher aqui, né,
se eu quiser escolher, inclusive, o primeiro, né, o valor da C1', né, aí eu obteria aqui o valor de C2', por exemplo, né, passaria aqui, ficaria menos B, né, ficaria lambda menos A sobre B, entendeu? Então, eu tenho essa possibilidade, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a cada alto valor, né, eu tenho, então, associado, né, associado a lambda', né, eu vou falar aqui ao alto valor, né, ao alto valor lambda', temos infinitos autovetores, né? Autovetores aqui, que eu vou chamar de V', que é C1'. E note o seguinte, tá? Que porque olha só como foi a solução que eu tinha proposto, né? A minha solução era C1', né? Eu vou chamar assim, tá? Vou colocar aqui no caso geral primeiro, né? A minha solução era essa aqui, ó, tá? Lambda yt, né? C2 e lambda_t, tá? Essa era a solução que eu tinha proposto. Então, quando eu acho um alto valor aqui, que no caso, né, eu estou considerando aquele alto valor assim, ó, né? O que eu fiz foi achar então, né, uma solução aqui particular para esse problema. Então eu particularizo aqui, né, o lambda', e eu precisaria achar também o C1' e o C2'. Então, quem vai me dar o C1' e o C2' é o autovetor associado a esse alto valor, tá certo? Então, por que é importante o autovetor, né? Para a gente achar, para a gente caracterizar plenamente aquela solução que a gente está propondo, né? E da mesma forma, né, que eu tenho uma solução aqui, né, usando o alto valor V', né, eu posso escrever isso aqui também, ó, temos outra solução associada ao outro associada aqui a lambda duas linhas, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Da mesma forma, eu tenho aqui outra solução possível, C1', desculpe, né? Que é C1', né? Outra solução aqui que vai ser C1', desculpa, C1, duas linhas E, duas linhas de T, né? YT, C, duas linhas de T. Também é uma solução daquele sistema que a gente está se propondo aqui resolver, tá certo? Então, isso aqui são chamadas de soluções particulares, tá? Um exemplo, um exercício interessante é mostrar então que essas soluções aqui, né? Lambda', né? E C1', C2', né? Então aqui é uma solução, né? E a outra solução lá seria lambda duas linhas, né? E C1, duas linhas, C2 linhas. Nesse sentido, né? A solução que eu estou falando, né? Isso aqui é a solução, tá certo? Isso aqui é a solução lá para aquele sistema, tá? Se a gente substituir lá, ela vai solucionar. E a gente conhece uma coisa da teoria de equações diferenciais, que é o princípio da superposição, tá? Então, o princípio da superposição, ele diz o seguinte: se você estiver lidando com uma equação diferencial linear, então a solução geral dessa equação linear,
ela é a soma das equações, ela é a combinação linear, melhor dizendo, dessas soluções particulares, tá certo? Então, trazendo esse princípio aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: na medida em que essas soluções aqui são soluções particulares, né? Se eu quiser, então, aqui uma solução geral, né? Vai ser essa aqui, tá? Então, meu x de t aqui, né? Ele vai ser eu vou chamar aqui de um K1, tá? Um K1, e aí eu vou colocar aqui C1' exponencial de lambda 1 de t mais um K2 C2' exponencial de lambda' de t aqui, tá? Desculpa, aqui na verdade, né, C1 K2, mas aqui seria C1 duas linhas, né? C1 duas linhas, C1 duas linhas, aqui lambda duas linhas, né? Porque a soma, aqui eu tenho uma equação, eu tenho uma solução particular, né? Então aqui é uma solução particular, tá? Aqui eu tenho outra solução particular, tá certo? E aí, quando eu vou fazer a solução geral, pelo princípio da superposição, então ela vai ser a soma, por exemplo, para x, né? Para x de t. Eu tenho essas duas soluções particulares. Como que vai ser a solução geral? Vai ser a soma delas, a soma no sentido assim de combinação linear, né? E para y de t, mesma coisa, né? K1, C1' e lambda' de t, né? Mais aqui C2, né? Aqui a diferença é que aqui vai entrar o C2, né? C2, aqui C2, né? Mais K2, C2' e lambda, duas linhas de t, tá certo? Então, esse método que a gente desenvolveu aqui, ele permite a gente não apenas encontrar as soluções particulares, né, para esse sistema aqui, tá? Para esse sistema de equações diferenciais lineares 2×2. Ele permite que a gente ache a solução geral aqui, né? Que a gente ache uma solução que todas as outras vão ser casos particulares dessa solução, né? Então aqui é muito comum também a gente poderia escrever assim, né? X de t, y de t aqui é igual a K1, né? K1 e lambda' de t, aqui C1', né? C2' mais K2 e lambda duas linhas de t, C1', duas linhas, C2'. Essa é a solução geral, tá? E então, como eu falei no início, né? Pelo menos nesse caso linear aqui, tá certo? A gente consegue encontrar a verdadeira solução, tá? Da mesma forma que a gente conseguia aqui para o caso linear, né, de uma única equação, né, a gente conseguia caracterizar completamente aqui essa solução. Aqui a gente consegue também, utilizando então os autovetores e os autovalores associados a quem? A matriz A, tá? Esses lambda 1' aqui e lambda 2' são autovalores, né? Desculpa, aqui lambda 2', né? São